Olá, boa tarde. Nesta sexta-feira, Dia do Amigo, Dia Internacional da Amizade, a gente começa mais um Direto da Redação aqui do seu Correio do Povo, trazendo informações, trazendo notícias e trazendo aquilo também que vai interferir no seu fim de semana, como a previsão do tempo. Como a gente falou, então, Dia do Amigo, feliz Dia do Amigo a todos vocês que estão do outro lado. Muitos dizem que não é hoje, muitos dizem que essa data, dia 20 de julho, é a data oficial. De qualquer maneira, abrace seu amigo, diga o quanto ele é especial. Valorize as boas amizades, porque em dias de tanta internet, tanto celular, boa amizade, olho no olho, é o que vale e é o que conta. Bom, nós temos muitas informações na área da segurança pública, temos giros pelo interior do estado, temos previsão do tempo, tudo para você entrar no fim de semana bem informado e sabedor de tudo que acontece aqui em Porto Alegre e também em todo o estado. Nossa primeira notícia de hoje, a gente vai falar de uma chacina que deixou o estado em alerta com essa onda de insegurança que vitimou 7 pessoas na zona norte de Porto Alegre. A gente tem as imagens. Ontem à noite, nossa equipe de reportagem, nosso colega, o repórter Felipe Samuel, esteve no local, onde 7 pessoas foram assassinadas na noite de ontem. Era por volta das 20 horas, quando a gente recebeu as informações de que havia acontecido essa tragédia. O delegado responsável pelo caso, o delegado Paulo Grilo, ele deu uma entrevista na manhã de hoje, uma coletiva de imprensa falando sobre a situação, e ele afirmou que as pessoas elas foram mortas com tiros na cabeça. Ele relata como foi a execução, vamos conferir aqui na coletiva. Nós temos indicativo de que teriam sido 2 ou 3 que desceram de um veículo, entraram na casa, onde havia até um maior número de pessoas consumindo droga, alguns conseguiram correr, segundo o relato da vizinhança, e os demais, conforme já foi passada a relação para vocês, foram atingidos e mortos. Essa chacina, então, ela é considerada, para o pessoal entender um pouquinho, ela é uma das maiores já registradas aqui no Rio Grande do Sul, e ela tem como plano de fundo o tráfico de drogas mais uma vez. A gente observa aqui as imagens feitas pelo fotógrafo Fabiano do Amaral, que foi em uma casa no bairro Passo das Pedras. É um local conhecido, segundo a Polícia Civil, como ponto de tráfico de drogas. E agora a polícia trabalha na investigação se foi uma disputa entre facções ou se foi uma cobrança por dívidas. Com relação à chacina, como a gente costuma culturalmente definir, que é a ocorrência de múltiplas mortes no mesmo momento, isso acontece por motivos, às vezes, de demonstração de força de um grupo em relação ao outro, de objetivo de tomar algum local, né, e muitas vezes indivíduos inescrupulosos que agem com essa violência exacerbada, como foi o caso, e pode até ter um ou outro alvo como objetivo inicial para matar. Mas como existem outros no local, esses outros, às vezes até inocentes, que não tem nada a ver, acabam sendo vitimizados também. Então, essas situações acontecem, né? Não é comum, mas ocorrem, tanto como eu disse, os outros casos nós já nos deparamos, investigamos e conseguimos uma resposta. O delegado Paulo Grilo concedeu a coletiva na manhã de hoje falando sobre essa chacina, esses 7 mortos, e a Polícia Civil então já identificou 5 das 7 vítimas da chacina. São eles Adriano Miller Guimarães, 35 anos, Breno Eli Silva de Freitas, 71, Najara Catiane Schumacher Pereira, de 30 anos, Douglas Selin de Fraga, 38, e Jair de Luz Souza, 49 anos. Tem ainda também um homem que ficou ferido nessa ação e está internado no Hospital Cristo Redentor. A gente tentou contato, até o momento a gente não obteve informações do estado de saúde dessa vítima, assim como a identificação. E de janeiro a 20 de julho de 2018, 346 pessoas foram assassinadas em Porto Alegre, um número elevado que reflete essa onda de insegurança, essa onda de violência que assola toda a nossa região, todo o nosso estado. E tem como plano de fundo, então, o tráfico de drogas. Só em julho, mais uma informação, houve 27 homicídios aqui em Porto Alegre. Isso que a gente está ainda no dia 20, então a gente não sabe como vamos encerrar esse mês. Volta para cá. Então a Polícia Civil continua com as investigações dessa chacina, uma das maiores registradas aqui no município de Porto Alegre. A gente torce para que seja elucidado e que o caso seja, então, os culpados sejam colocados atrás das grades. E voltamos, então, vamos falar de conserto na rede elétrica, mas antes, ô Dilson, obrigada por estar nos assistindo, aquele abraço.
Concordo contigo, todo dia é dia do amigo, mas nunca é tarde pra gente dar aquele abraço, mesmo sem ter uma data marcada, sem nada. Só pra lembrar que você é especial, viu? Bom, falando em conserto de rede elétrica, aqui a gente vai falar de 14 bairros da zona sul de Porto Alegre que estão sem água nesta sexta-feira. É que a CE está fazendo um conserto na rede elétrica e a estação de tratamento da Tristeza está sem luz. O abastecimento, a previsão de normalização é para a madrugada deste sábado. Então, para você que está nos assistindo, os bairros afetados são a parte do bairro Cristal, Vila Assunção, Tristeza, parte de Camaquã, Vila Conceição, Pedra Redonda, Jardim Isabel, Ipanema, uma parte também da Cavalhada, Espírito Santo, Guarujá, Serraria, parte da Ponta Grossa e Sétimo Céu. Então a informação é de regularização somente na madrugada deste sábado. Se você é de algum desses bairros, então preste atenção que provavelmente vai passar mais algum período aí sem água. Bom, vamos para mais informações então sobre 500 famílias do assentamento Portal dos Pinheiros, na região do bairro Vermelho de Gravataí, voltaram a reivindicar serviços básicos na comunidade. Os moradores que integram o movimento de trabalhadores e trabalhadores por direitos e há 17 anos ocupam 23 hectares que pertencem ao governo, pedem agora recolhimento de lixo, melhorias nas vias de assentamento e fornecimento de água potável, que não deveria nem ser pedido, né? Deveria ser uma obrigação do nosso poder público. Uma das lideranças dos moradores, o Paulo Becker, ele conversou com a gente e ele fala um pouquinho sobre essas reivindicações. Fala aí, Paulo. O pessoal do assentamento de Gravataí, os moradores, seus representantes, a Associação Socioambiental, o MTD, está se mobilizando nessa semana e hoje nós vamos ter uma importante plenária no assentamento, no casarão, porque os moradores já estão cansados do governo do estado empurrar para o município, do município empurrar para o governo do estado, e nós estamos com umas demandas muito urgentes. Não é uma questão de obra, é uma questão de manutenção das ruas internas do assentamento e também água potável para todas as famílias. Existe cerca de 40% das famílias que não têm acesso à água potável. Então, é a luta emergencial que nós estamos querendo, além da regularização, mas nós temos compreensão que a regularização é um processo mais demorado. Mas nesse momento nós precisamos de estradas melhores e de água potável. É isso aí, Paulo. Estrada melhor e água potável. Parece ser tão simples de ser resolvido, né? Depende às vezes de uma burocracia, que não é tão simples assim, é 30, 60, 90 dias, às vezes anos, e a gente não vê melhorias. É uma situação bastante complicada. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Gravataí, ela informou que a situação deve ser negociada diretamente com o governo do estado, não com o governo de Gravataí. Então a situação tende a se alongar um pouquinho mais. E os representantes das Secretarias de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e também das Secretarias de Obras, Saneamento e Habitação devem se reunir para o que fazer. Então o drama aí das famílias de Gravataí com certeza vai se expandir um pouquinho mais, a gente espera que isso seja solucionado e quando tiver novidades a gente volta aqui no Direto da Redação com mais informações, até para colocar a sociedade a par do que está acontecendo. Bom, e agora vamos falar de lixo, vamos falar de funcionários que reciclavam lixo e que passaram mal em Seberi. Foram 18 funcionários do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos de Seberi que passaram mal durante o trabalho na área de triagem. Veja só, hein? 7 deles foram atendidos ontem no Hospital Pio XII, outros 11 passaram mal nesta sexta-feira, hein? Lá em Seberi. Quem tem mais informações pra gente é o nosso correspondente, o repórter Agostinho Pevezan. Fala aí das novidades, então, desse caso de Seberi. Pelo menos 10 pessoas se sentiram mal ontem aqui no Sigres, em Seberi, no norte do estado. O Sigres é um consórcio intermunicipal de resíduos sólidos, recebe lixo doméstico de 31 cidades. Inclusive as atividades de recebimento do lixo e separação estão suspensas neste sábado e no domingo. O engenheiro agrônomo Antônio Mauro Cadurim, é o coordenador do Sigres, fala em relação ao que ocorreu e as providências que estão sendo tomadas. Bom, aí então as informações então do nosso repórter Agostinho Pevezan. Até agora, então, a causa ela não foi apontada. A gente tem as informações, então, aqui
a direção do SIGRES, que afirma que todos eles usavam os equipamentos de proteção individual, e o coordenador que vai falar conosco agora, o Antônio Mauro Cadorim, ele informa quais vão ser as providências que vão ser tomadas a partir de agora. Boa tarde, Antônio. Pois nós, a partir de ontem, já no início da tarde, o SIGRES trabalha com 2 turnos, às 14 horas, nós já interrompemos o turno da tarde, liberamos os funcionários, deixamos ninguém na área, isolamos a área e tratamos de providenciar um trabalho de descontaminação, retirando o material, o resíduo sólido urbano que vem dos municípios, que provavelmente estavam com esse agente contaminante de intoxicação, e tiramos esse material para o aterro sanitário, limpamos também os materiais que transitaram nas esteiras, tanto o material do resíduo orgânico como dos rejeitos, todos foram conduzidos para o aterro sanitário, e depois foi feita uma lavagem do ambiente com jato de água, para que isso ficasse assim, sem condições de contaminar. O celular do secretário atrapalhou um pouquinho a entrevista, mas tudo bem, a gente conseguiu entender. O Antônio Mauro Cadorim falou então sobre essa situação. A gente espera que seja identificado o que causou, já que todos os colaboradores desse consórcio intermunicipal de resíduos sólidos de Seberi, eles usavam equipamento de proteção individual. A gente não sabe ainda ao certo o que aconteceu lá na localidade, mas vamos ficar monitorando a situação e também vamos passar para vocês essas informações. Lembrando que a gente está ao vivo aqui no Facebook, nosso direto da redação, e você pode deixar os seus comentários lá embaixo. Tem uma listinha, deixa seu recado, manda sua mensagem, faça seu comentário sobre as situações que a gente está discutindo. Hoje já falamos de chacina, já falamos da comunidade lá de Gravataí que está com dificuldade em conseguir as questões básicas de sobrevivência, que é a estrada, que é a água. Enfim, deixa seu comentário, participe com a gente, faça o seu direto da redação junto conosco. Bom, vamos falar de Santa Maria, também nosso giro aqui pelo interior do estado. A sexta-feira iniciou com temperaturas de verão em Santa Maria, e não foi só em Santa Maria, foi em todo o estado. Porto Alegre também estava com temperatura alta, teve sol bonito e fechou a cara, Lá em Santa Maria foram mais de 27 graus às 7 horas da manhã, E depois caiu para 14 graus às 8h30. Então, uma variação climática bastante grande. E esse resultado foi uma corrida aos médicos. O pronto-socorro do Hospital Universitário ficou superlotado, com 23 leitos e 19 macas ocupadas e mais de 14 pessoas aguardando atendimento. A gente vê pelas imagens aí, muita gente buscando atendimento médico, muitas pessoas preocupadas com a saúde. A gente tem vários surtos que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no estado, que acabam preocupando a comunidade e que levam diretamente ao hospital. Inclusive, é uma orientação da Secretaria de Saúde que as pessoas só procurem o hospital em caso de urgência ou emergência, Em caso que realmente a pessoa não consiga ir numa unidade básica e precise mesmo de atendimento imediato. Por quê? Porque isso reduz a aglomeração de pessoas e também propicia a não circulação de muitos vírus, Já que há um ambiente hospitalar, onde que há muitas pessoas, isso pode favorecer. Então, lembrando, não fica na fila, espera, dá uma segurada. No pronto de atendimento da Prefeitura, complementando a informação, a maioria dos pacientes apresentava doenças respiratórias que afetam principalmente idosos e crianças. Com essa variação climática, haja álcool gel para toda essa situação. Essa foi a informação lá de Santa Maria. A gente volta para cá com mais notícias. E falando dessa onda de surtos, de doença, de variação climática, uma questão que causa preocupação, Viamão registra o primeiro caso de sarampo. Veja bem, A Prefeitura confirmou nesta sexta-feira, então, o primeiro caso de sarampo na cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a pessoa que foi infectada e foi diagnosticada com sarampo é uma mulher que trabalha no shopping, na área central da cidade. A gente tem mais informações direto com a nossa repórter, a correspondente Fernanda Bassoa, que fala sobre essa situação e fala sobre esse caso, então, do primeiro caso de sarampo em Viamão, uma mulher. A Prefeitura de Viamão confirmou o primeiro caso de sarampo no município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de uma mulher que trabalha no shopping no centro da cidade. Em virtude desta confirmação, feita na manhã desta sexta-feira, a Prefeitura então resolveu antecipar a campanha contra o sarampo e a poliomielite para a próxima segunda-feira, dia 23. Oficialmente, as imunizações da campanha nacional de vacinação iniciam no próximo dia 6 de agosto.
Obrigada, Fernanda, pelas informações. Fernanda Vassua, nossa correspondente da região metropolitana, que também abrange a cidade de Viamão, então, que diagnosticou o primeiro caso de sarampo no município. Lembrando da importância da vacinação, né, gente? Se você tem dúvida se tomou vacina, tá com criança pequena em casa, não sabe se já teve ou não sarampo, procure uma unidade básica de saúde, procure seu médico, faça uma consulta, faça uma verificação, cheque a sua caderneta de vacinação. É muito importante para garantir que você fique imune e também seus filhos fiquem fora dessa onda desse sarampo. Ainda nessa área de saúde, a gente tem mais um caso que acaba preocupando a comunidade, que é o caso de cachumba. O Hospital Presidente Vargas fechou o ambulatório após casos de cachumba em funcionários. Veja bem, devido a 3 casos de cachumba entre os funcionários, o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, aqui de Porto Alegre, fechou o ambulatório e cancelou cirurgias eletivas ao longo dessa sexta-feira. O hospital está vacinando todos os colaboradores e também está tomando todos os cuidados para que ninguém mais se contamine. O serviço ele deve ser retomado na segunda-feira. Então, mais uma vez, ali além deste caso de sarampo em Viamão, a gente tem casos de cachumba em Porto Alegre e com os profissionais da área da saúde que atuam no Hospital Presidente Vargas. Então é importante que você tenha, mais uma vez reforçando, procure seu médico, procure uma unidade básica de saúde, verifique as suas vacinas, faça um controle da ficha, da caderneta de vacinação do seu filho e não deixe de vacinar. Muita gente ainda tem resistência à vacina, acha que ela não é importante, acha que ela não imuniza, que é só uma forma dos médicos e dos laboratórios ganharem dinheiro, mas não. É comprovado, é necessário a vacinação. Então, mais uma vez, o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, depois desses 3 casos, ele fechou o atendimento ao público nessa sexta-feira, mas na segunda, se tudo der certo, vai ser regularizado o atendimento. Bom, e voltamos para cá com mais informações ainda nessa área de saúde, nessa área de hospital. Vamos falar das chuvas e da questão da reinauguração do Hospital Beneficência Portuguesa. A gente tem as imagens aí. As chuvas dos últimos dias, elas atrasaram a reinauguração do Hospital Beneficência Portuguesa aqui do município de Porto Alegre. Depois, Beneficência Portuguesa que esteve num cenário de debates até nesse primeiro semestre desse ano e que agora vai ter os primeiros lotes que seriam entregues em 1º de agosto, né? Mas agora com esse tempo, então, não tem uma nova data de entrega. O Beneficência Portuguesa, para vocês que não acompanharam a história, ele foi arrendado pela Associação Beneficência São Miguel, da cidade de Gramado, que administra o hospital da cidade de Gramado lá e também que vai administrar a instituição. A gente tem imagens ali do corredor que mostra, feitas pela nossa repórter fotográfica Alina Souza, que mostra então a infraestrutura do Hospital Beneficência Portuguesa, que em breve então vai ter seus primeiros leitos entregues para a comunidade. Mais atendimento significa mais saúde, não só para Porto Alegre, porque a gente sabe que muitas pessoas vêm de fora em busca de atendimento aqui no município. A gente vê ali as imagens dos leitos, da infraestrutura, que é uma baita infraestrutura lá, que agora então vai ser administrada pela Associação Beneficência São Miguel, que administra o Hospital de Gramado. E a operação do hospital deve começar com 22 leitos privados. Então essa informação do Hospital Beneficência Portuguesa, a gente torce que seja logo, porque a saúde, a gente está cansado de não ter leito, de encontrar fila. É mais uma boa notícia para a comunidade de Porto Alegre, para todo o estado aqui do Rio Grande do Sul. Bom, e ainda nessa nosso giro pelos hospitais aqui pelo estado, os primeiros leitos do Hospital Santa Ana devem ser inaugurados no dia 1º de agosto. Imagens ali do nosso repórter Henrique Massaro. Mais uma boa notícia, depois da gente começar o nosso direto da redação com uma notícia não muito boa dessa chacina que vitimou 7 pessoas, a gente tem que os primeiros leitos, então no Hospital Santa Ana, vão ser entregues. A previsão é que eles sejam agora, em agosto mesmo, já sejam disponibilizados para a comunidade, e serão 28 leitos para pacientes da saúde mental, menores de 18 anos, com atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Muito boa essa informação. Então o pessoal que precisa de atendimento já tem ali uma previsão que é para os primeiros dias de agosto, então, haver essa entrega desses leitos. Para quem não sabe, não tem conhecimento, o Santa Ana ele fica junto ao Hospital Espírita, na Zona Sul de Porto Alegre, e terá ao todo 205 leitos. E a obra, então, total deve ser finalizada em outubro. O hospital terá ainda 55 leitos de longa permanência,
70 de retaguarda clínica, 10 em centros de tratamento intensivo e 14 de retaguarda clínica para o CTI, que é o Centro de Tratamento Intensivo. 28 leitos serão para mulheres adultas, que já funcionam no Hospital Espírita, serão remanejados para o Santa Ana quando as obras terminarem. Uma boa notícia para essa sexta-feira chuvosa aqui em Porto Alegre, então, de que os leitos do Hospital Santa Ana devem ser inaugurados em 1º de agosto. Muito bem. Boas informações, boas notícias, como a gente vem falado na área da saúde. E para a gente encerrar o nosso ciclo de notícias da área da saúde, tem mais uma boa notícia. As novas áreas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre serão inauguradas em dezembro deste ano. Então a gente vai encerrar o ano com boas notícias na área da saúde, que então é em dezembro. Ainda não tem uma data definida, mas segundo a administração, as obras estão com 87% dos trabalhos concluídos. A obra do Hospital de Clínicas começou a ser realizada em junho de 2014 e já foram investidos, sabe quanto? 418 milhões de reais nas novas estruturas. Os 2 anexos que estão sendo erguidos, eles vão aumentar a emergência do Clínicas de 1,7 mil metros quadrados para 5 mil metros quadrados, bem mais do que o dobro. Cada um dos novos prédios será 2 estacionamentos para facilitar a circulação também das pessoas e a facilidade, já que muitas pessoas vêm de fora, né? E serão 150 novos leitos de internação. A gente consegue ver as imagens ali das equipes de trabalho. Também o pessoal da mídia que acompanhou teve que usar o capacete por questão de proteção. A reunião também que contou com a presença do ministro Padilha e também do prefeito Nelson Marquesa Júnior e da equipe diretiva, profissionais da área de saúde, que discutiu nesta manhã, então, e anunciou para a imprensa essas obras com 87% dos trabalhos concluídos lá no Hospital de Clínicas. Reiterando, 150 leitos de internação e o que poderá, sabe o quê? Triplicar a capacidade da emergência. Boa notícia em época de variação climática, boa notícia em época de tanta coisa ruim que anda acontecendo pelo estado, tantas notícias que às vezes a gente não gostaria de dar, mas a gente tem que dar porque o nosso trabalho é informar você que está do outro lado e também contextualizar o que está acontecendo em todo o estado. Bom, nosso Direto da Redação está quase chegando ao final, gente. Para encerrar, vamos falar de quê? De previsão do tempo. A gente teve uma semana com oscilações climáticas, teve umidade, teve chuva, teve sol. A sexta-feira teve de tudo, né? A previsão lá fora é de que chova ainda hoje. Já tá ventando, se você saiu de casa como eu, assim, ó, de manga curta, vai passar frio porque tá fresquinho lá fora. Pega aquele agasalho, coloca, se você for sair de casa agora. Lembrando que, segundo a Metsul Meteorologia, o fim de semana vai ter sol, vai dar para dar aquela lagarteada, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Comer aquela bergamota no sol, também tomar um chimarrãozinho, porém as temperaturas elas não vão oscilar muito, hein? Elas vão ficar baixas. Sábado as temperaturas ficam máximas, as máximas, hein? De 13 a 15 graus, então amanhã se você trabalhar logo cedo vai passar frio, né? Porque vai ser friozinho, a gente não tá mais acostumado, né? E domingo, na região metropolitana, sabe quanto? De 4 a 5 graus, não mais do que isso, é o que diz a Metsul Meteorologia. Bom, e a próxima semana? A próxima semana vai ser mais uma semana daquelas, né? Com as paredes chorando, como a gente diz, que a gente está acostumado a ver. Temperaturas amenas, temperaturas baixas e altas e muita umidade. Bom, 20 de julho, dia do amigo, mais uma vez aquele abraço, muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para vocês e lembrando que todas as notícias você confere no nosso site www.correiodopovo.com.br. Um bom fim de semana a todos, tchau, tchau!